tá? Dos fatores que podem alterar o prazo da validade e também a estabilidade dos fármacos, nós temos o pH, temperatura, oxigênio, umidade, contaminação microbiológica e também a embalagem, certo? Se começar a perder, né, alterar esse pH, ele pode ocorrer bastante em soluções de fármacos diferentes, né? Porque esses fármacos diferentes já possuem características diferentes, inclusive o seu pH, tá? Isso causa também instabilidade. A temperatura, né, ela pode favorecer o crescimento microbiológico. Então, ele perde totalmente, né, a sua capacidade farmacológica, tá? Além disso, né, a gente pode ter também com a temperatura problemas com precipitação de fármacos. Se a gente estiver falando aí de uma solução, né, uma temperatura muito fria ou muito quente pode provocar a precipitação de algum dos itens, tá? O oxigênio, como a gente estava falando lá daquele exemplo, né, ele pode causar a reação de oxidação, né, vinda lá com a água, né? Então, oxigênio e umidade, eles estão bem unidos, certo? Então, o processo de oxidação acaba degradando muito rápido o fármaco e acabando muito rápido também com a sua estabilidade. A umidade, além de tudo, né, agrega água nessa formulação. Então, você acaba tendo uma diluição até indesejada desse fármaco, tá? Além de você provocar também a hidrólise, né? Que você vai acabar quebrando essas moléculas com a água e você vai ter mais problemas aí também nas formas farmacêuticas sólidas, que não são nem um pouco recomendadas à umidade, tá? A contaminação microbiológica, a gente vai, eles também tá bem perto da embalagem, porque a embalagem tem a função, né, de manter essa barreira contra os micróbios, tá? E também na presença da água. E a temperatura que aumenta, né, favorece a reprodução desses organismos, tá bom? Vamos lá. As funções terapêuticas, né, do medicamento, do cosmético, estão diretamente relacionadas ao fármaco, né, ao princípio ativo usado. Mas, para que essa ação seja efetiva e segura, a gente tem que ver a compatibilidade entre esses componentes da fórmula. Não adianta eu colocar dois princípios ativos que eles não vão se misturar, né? Eu não posso, eu tenho que ter uma atenção muito grande com isso. Onde eu procuro isso? Lá na farmacopeia, né? Às vezes vem as receitas e você tem que fazer com que aqueles dois fármacos se misturem, tá? Também, né, da fórmula e o recipiente onde ele vai ser envasado. Não adianta você ter um trabalhão para poder arrumar a forma farmacêutica e quando você consegue, você embala numa embalagem inadequada. O que vai acontecer? Eles podem se separar novamente. Então, ele para de garantir a qualidade e a eficácia, né? Que vai acabar comprometendo a própria saúde do nosso paciente, tá bom? Então, o material da embalagem e acondicionamento é muito importante e deve ser escolhido de forma a garantir a saúde desse paciente, tá? A gente consegue perceber, né, que houve uma degradação desse princípio ativo por uma observação a olho nu mesmo, tá? Então, a falta de estabilidade, ela provoca separação de componentes, alteração de pH, alteração de cor, alteração de odor, precipitação, né, sabor, eficácia terapêutica e também a toxicologia, né, que vai atuar um pouquinho aí, porque esse medicamento pode fazer mal para essa pessoa, tá certo? Então, vamos lá. De acordo com as formas farmacêuticas, né, a gente vai conseguir ver alguns sinais comuns à perda de estabilidade de formulações magistrais. Então, vamos lá. Se for uma cápsula gelatinosa, dura ou mole, né, a gente vai ter alteração da aparência física, né, e da consistência. Então, inclui o endurecimento, né, ou amolecimento desse invólucro. Então, ela fica mais ou ela vai ficar muito molenga ou ela vai enrijecer, né? Ela vai enrugar ali, você não vai conseguir ter a dissolução dessa cápsula, então ela não vai ter a sua eficácia terapêutica, tá? Alterações da cor, né? E também da deformação desse invólucro.
e aí a perda, com certeza, da eficácia, tá? Comprimidos não revestidos, você consegue perceber a quantidade excessiva de pó ou pedaços do comprimido na embalagem, tá? Você também pode ver nas cápsulas, nesses comprimidos, presença de rachaduras, tá? Lascas, alteração da cor, algumas manchinhas, aparecimentos até de cristais na parede do recipiente da embalagem. Por exemplo, no blister, você consegue observar que na parte onde está o comprimido, alguns pozinhos se soltaram, né? Então você consegue ver ali que teve um pouquinho de perda de material, tá? Isso também caracteriza a perda da estabilidade, tá certo? E também, né, como saiu um pouquinho da estabilidade, você perdeu o princípio ativo aí. Se for um pó ou um grânulo, né, você consegue observar que eles formam massas duras. Então, ele começa a ficar empelotado, tá? Alteração de cor, perda da eficácia também. Isso também é uma característica, né, da alteração de estabilidade, tá? Se for um pó ou um grânulo de reconstituição na suspensão, aquele que você coloca água para poder fazer o medicamento, né? Você vai observar uma presença de névoa ou gotículas do líquido no próprio recipiente antes da suspensão, tá? Um odor, né, que você vai perceber que não era aquele esperado. A bula, ela consta dessas informações, como que ele tem que estar após a reconstituição. Então, você vai observar que ele teve alguma característica diferente, é porque ele não está estável, tá? Os comprimidos e grânulos efervescentes, por exemplo, eles são extremamente sensíveis, né? Então, eles também podem ficar agregados. Você não vai observar a efervescência, por exemplo, tá? Se você tiver uma solução, um elixir, um xarope, você vai verificar a precipitação, ou seja, vai ficar um pouquinho de material na parte de cima ou no fundo desse frasco, né? Sinais de contaminação microbiana também podem promover a alteração da cor, a turbidez, né? Formação de gás, isso é bastante comum, a gente observa, tá? Má aparência também mostra que ele já não está mais estável, tá bom? Se for uma emulsão, né? Se ele for um creme, né? Falando em outros termos, você vai observar a quebra dessa emulsão, ou seja, a separação das fases, né? A gente tem lá a fase óleo-água, né? Então você vai ver que vai criar um óleo em cima, geralmente é assim que ele fica, tá bom? É bastante comum em cremes que ficam em regiões, em local armazenado muito úmido, né? Você percebe claramente a divisão, a quebra da emulsão, tá bom? Você vai ver uma má aparência, né? Característica da aplicação que não é desejável para o uso tópico, ou seja, ele perde a viscosidade, ele vai ficar, você não vai conseguir espalhar esse produto na superfície, tá? Então, também mostra que já perdeu a estabilidade dele. Se for essa suspensão, né, você vai ver que você pode ter cristais formados, tá? Má aparência também. Tinturas, extratos, fluidos, você observa também precipitação. Então, sobrou coisa em cima, sobrou coisa embaixo, já pode ver que já não está estável, tá? Líquidos estéreis. Estéreis, né? Ele não pode ter de jeito nenhum a contaminação microbiana, né? Ele precisa garantir que aquela solução ela tá sem nenhum tipo de patógeno. Então, ela precisa, né, garantir isso. Então, não pode ser detectado nada visualmente. Então, um filme, né, em cima, uma película, alguma coisa que se forme, né, um particulado, um floculado, formação de gás, já é suficiente para se suspeitar da contaminação, tá bom? E isso acaba caracterizando a perda de estabilidade também, tá? Pomadas, né? A gente também tem lá a forma farmacêutica de pomadas, vai ter alteração da consistência. Então, se você pensar aí na pomada, todo mundo, né, sabe que ela é bastante viscosa, ela é muito difícil de espalhar, né? Então, você vai ter alteração dessa consistência. É bem fácil de você perceber que não está estável, né? Justamente por essa característica tão particular da pomada, tá? Então, a separação de líquidos também você vai observar, né? Formação de grânulos, a aparência meio fora daquilo que era esperado,
com certeza também já não está estável, tá bom? Se for um supositório, né, um óvulo, você vai perceber um amolecimento excessivo e também você pode ver um ressecamento, né, ou ainda manchinhas de óleo na própria embalagem que ele foi acondicionado. Então, isso também caracteriza que ele já não está mais estável, já pode prejudicar a saúde do paciente. Se for um gel, você observa uma retração, né? Separação do líquido, então alterações de mudança de cor, sinais de contaminação microbiana, você pode ver até colônia ali formando, né, de bactéria, então também mostra que ele não está mais estável e ainda contaminado, né? Às vezes ele evapora aquela água que estava presente ali no gel e o gel fica bastante retraído, ele fica seco, tá? Então essas coisas acabam prejudicando, né, interferindo aí na estabilidade dos materiais, tá bom?